Raça mesmo ali, a gente comia arroz e ovo, arroz e linguiça, só tipo. Até os meus 13 anos, quando minha mãe descobriu que o meu pai traía ela, né? E meu pai traiu a minha mãe com homem. Na escola, eu comecei a sofrer esse bullying. Sim, daí ela fala assim, ó, filho de peixe, peixinho é. Você sabia que é possível ganhar dinheiro apenas digitando e enviando e-mails no conforto da sua casa? Mas enfim, então eu fui criado ali até os 13 anos, com meu pai e a minha mãe ali, com uma condição bem escassa mesmo ali. A gente comia arroz e ovo, arroz e linguiça, só esse tipo de coisa que tinha, que era o mais barato, né? E eu nunca também tive um pai tão presente, né? Meu pai sempre trabalhou muito ali, nunca foi tão presente na vida minha e das minhas irmãs, até os meus 13 anos, quando minha mãe descobriu que o meu pai traía ela, né? E eles então vieram separar. E aí começou uma fase muito esquisita na minha vida de bullying. Por quê? Porque há 14 anos atrás a gente enfrentava muito preconceito ainda no mundo, né? E meu pai traiu a minha mãe com homem. Então assim, na escola eu comecei a sofrer esse bullying. Da galera falar, né, sim, da galera fala assim, ó, filho de peixe, peixinho é. Seu pai é gay, você vai ser gay também. Eles não falavam com essas palavras, né? Eles falavam com qualquer outro tipo de palavra. Falavam, seu pai gosta de não sei o que lá, você também vai gostar. Então assim, eu comecei a sofrer. Já estava mal psicologicamente. Já estava mal psicologicamente. Uma merda dessa. Já vivi uma vida apertada. Já não podia ter nada que a gente queria. Já serve de aprendizado pra você, tá? Quando alguém tiver passando por uma situação difícil e tudo, nunca brinque com o sentimento da outra, viu? Se a pessoa está de depressão, um problema familiar, uma separação, uma doença, cuidado com o que você faz, você pode prejudicar a pessoa. Né? E eu, né, como filho mais velho aí nessa situação toda, minha mãe me chamou, conversou comigo até então ali, eu já tinha 13 anos, a Bela tinha 11 e a Rafa tinha 5 anos. Então a minha mãe conversou comigo e falou, ó, você agora é o homem da casa, você é a pessoa que eu mais confio, né? As meninas eram muito pequenas assim então, ainda, então você vai ter que começar a me ajudar. Então a partir dali eu já comecei a pensar tudo que eu ia ter que fazer para ajudar minha mãe, enfrentando todo aquele preconceito na escola, todo aquele bullying e ao mesmo tempo toda aquela pressão psicológica, porque a família da minha mãe e a família do meu pai brigavam muito ali, a gente vivia no meio desse campo minado, né? Qualquer passo em falso ali explodia, era confusão. Então eu vi meu pai bater na minha mãe, eu fui pra cima dele, briguei, apanhei, então tipo assim, eu vi bastante coisa ruim, né? E aí isso tudo, eu posso dizer que começou a me forjar hoje como um homem forte, que é o que eu vejo que eu sou. Então eu tive que começar a trabalhar e a partir dali eu arrumei vários empregos, né? Eu trabalhei em sacolão, trabalhei em loja de telefone, eu trabalhei, mano, em dezenas de empregos e eu nunca quis largar o estudo, porque como eu vivia num lugar precário, onde eu via que a violência, né, que a bandidagem só levava as pessoas a se ferrarem, a se prejudicarem, a ir presa, vi gente morrendo na rua da minha casa e tudo mais, eu sempre falei, eu tenho que seguir um caminho diferente. E não pode ser esse caminho. Então, eu continuei estudando, escola normal, fiz uns técnicos nesse meio caminho, que eu tinha umas notas boas, ganhava umas bolsas ali do governo, e trabalhando, né? E aí eu entrei nesse looping de trabalho, estudo, pressão em casa, vejo meu pai fazendo isso, vejo meu pai correndo atrás das minhas irmãs, ameaçando a minha mãe, vejo meu pai tentando acabar com tudo, mesmo depois de separado. Mas ele ameaçava suas irmãs também? Também, perseguia. Quantas vezes, mano, minhas irmãs chegavam correndo em casa, eu já corri dele de medo. Então, assim, eu vivi uma pressão psicológica muito alta. E ao mesmo tempo eu olhava pra ele e falava, caramba, eu sou homem, eu não posso deixar isso acontecer. E aí eu me sentia, às vezes, até inútil, porque eu não tinha força pra brigar com ele, pra espantar ele, você entende? Então, assim, eu vivia toda essa pressão, tudo isso, até meus 17 anos, que aí um belo dia eu tava num sacolão, assim, eu fui pegar, pesava uns 50 quilos, mano, fui pegar uma caixa que pesava uns 50. Só que eu fiz um pêndulo, assim, ó, pra conseguir levantar a caixa, aí eu comecei a ter um princípio de infarto com derrame, né? Eu comecei esse lado meu aqui, todo começou a dobrar assim e tal, eu até tenho uma parte do rosto que é um pouco torta pro lado, visualmente assim dá pra ver um pouco, mas por câmera não dá pra perceber. Mas eu tenho até o nariz um pouco mais pro lado, assim, que eu tive esse problema aí aos 17 anos, né? Por toda essa pressão que eu vivi ali. Só que ao mesmo tempo, eu nunca quis abaixar a cabeça, sabe? Eu acredito que tudo... Eu sempre acreditei isso, mano. Muito engraçado, que eu não tinha nem idade pra pensar nessas coisas. Mas eu sempre acreditei que tudo aquilo estava acontecendo pra me deixar mais forte, porque eu sabia que amanhã, num futuro, o meu testemunho, né? A minha vida, a minha história podia servir pra impactar pessoas que tinham a realidade daquela mesma forma que eu, né? E a gente sabe que a maioria das pessoas não reage bem com tudo isso, né? Eu dentro de casa mesmo vi a minha irmã do meio, a Bela, não reagir muito bem.
fazer 1 milhão de coisas erradas e tudo mais. E a gente foi tentando seguir ele da melhor forma, né? E aí, aos 17 anos eu tive esse princípio de infarto com derrame aí, onde o médico falou, ó, você não pode mais ter nada. Já tinha operado o coração, meu coração já não é 100%, aquele tentou toda essa pressão, eu me cobrava muito. O médico falou, mais uma dessa aí você não vai aguentar. E aí eu comecei a buscar um desenvolvimento ali para poder ficar mais tranquilo, eu era muito ansioso, queria ganhar o mundo inteiro para minha mãe, para minhas irmãs, né? E eu falei, pô, não é assim. Se eu só pensar na força do braço, né, eu não vou conseguir. Mas também, bicho, pra doido, coração, eu prefiro ter um derrame, porque geralmente quando tem um derrame fica sequelado, né? Dá uns prende, você não anda direito, e assim, ou enxerga, você conseguir pelo menos ficar bem, né? E aos 17 anos, mano, já era uma dor tão acumulada, né, tipo assim, porra, dos 13 aos 17, a gente morou em várias casas de favor. A gente morava em casa que a minha mãe alugava. De favor ainda? Aí de repente a mãe não conseguia pagar o aluguel, nós tínhamos que mudar. Aí voltava pra casa que a minha mãe tinha com o meu pai, aí a família do meu pai começava a brigar, tinha que sair. Aí a gente foi morar na casa, embaixo da casa da minha avó, assim, que era uma casinha bem apertadinha. Inclusive você já foi lá, você já viu, a gente mostrei. A gente comeu lá, a gente foi no Natal lá comer lá, mó da hora a comidinha lá. Então assim, quando chegou aos 17 anos, pra mim chegar a esse ponto ali nesse staff emocional e físico, já era uma parada que já vinha me incomodando, sabe? E toda vez que eu falo disso, eu encho o olho de água mesmo, porque é uma parada que, por mais que a gente busque a cura pra tudo isso, são coisas que afetam a gente, que fazem parte da nossa história, né? Então assim, apesar de, igual você falou... Uma é quem vem, nada contra, tá? Essa herdeira aí, beleza. Mas quando você já tem uma estrutura familiar boa, você tem uma grana já, tudo, é totalmente diferente, irmão. Quero ver aqui, ó. Cara lá fudido total. E é igual você falou, né? Apesar da cara de playboy, só eu e a minha família e Deus sabe o tanto que a gente passou, sabe? O tanto de aperto. Então, mesmo com todos esses apertos, eu nunca quis desistir, né? Eu sempre quis buscar algo melhor. Você tinha tudo pra desistir, pro mundo das drogas, do crime. Tudo. Porque nessas horas bate as oportunidades, né? Tudo. Sua mãe te pede alguma coisa, você não tem como fazer. E aí? Eu já recebi dezenas de propostas, mano. Colégio, escola, né? Minha escola era uma confusão, mano. Era droga dentro da escola, aquele trem todo, uma confusão. O que você mais recebia, inclusive, eu passava cola e fazia o trabalho dos meninos que eram os mais atentados pra eles me defender. Porque na época da escola, com isso tudo, eu fiquei muito assim, tipo, minha vida vai dar tudo errado. Será? Será que eu não vou ter nada? Será que eu vou ser sempre isso aqui? Então eu me sentia muito frágil. Então eu tinha medo de tudo. Então eu passava cola pros meninos pra me defender, os que eram valentão, né? Tá certo. Porque eu tinha que usar o que eu tinha e ainda bem eu era inteligente ali pra ir pra escola, né? Aí eu sempre quis empreender, mas a dificuldade, né? A gente que vem do zero ou do menos zero é muito mais difícil. Você sabe como é que é difícil você bater. Eu cresci com a mentalidade que se eu ganhasse R$1.000 por mês, eu tivesse uma carteira assinada, era maravilhoso. Não, é outra coisa. Então, tá assim, na merda, ganhou R$1.000, quando você tá fala de bilionário. empreender, é algo totalmente louco pro mundo que você vive, né? Você sabia que é possível ganhar dinheiro apenas digitando e enviando e-mails no conforto da sua casa? Você usa a sua internet só para redes sociais e ainda não ganha nada por isso? Sua realidade agora irá ser diferente. Saiba que existe uma nova forma de ter uma renda extra de verdade sem sair de casa. Trabalhe apenas copiando, colando, publicando e enviando. Simples assim. Receba todo o material pronto e só faça seguir o passo a passo que é ensinado no material de treinamento. Basta somente ter um computador ou celular com acesso à internet e, é claro, o material de trabalho. Seja um digitador de marketing online e comece a ganhar dinheiro hoje mesmo. Clique no botão e faça parte da nossa equipe. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up